Muito bem-vindo ao Desafio 2x, eu sou Conrado Adolfo e nessa aula a gente vai ver quais são os 6 elementos que impactam na taxa de crescimento da sua empresa. Isso, são 6 elementos. Se você controlar esses 6 elementos, existe uma chance muito grande de você crescer muito nas próximas semanas. Então, vamos lembrar de como é que vai funcionar o Desafio 2x. A gente vai passar aqui, a cada aula, uma pequena tática para você implementar e para você implementar rápido, no mesmo dia você consegue implementar, para você implementar rápido e para você crescer um pouquinho a taxa de crescimento do seu negócio, você aumentar um pouquinho a taxa de crescimento do seu negócio. De pouquinho em pouquinho você pode chegar aos 100%. E é lógico, nem todas as empresas vão implementar tudo, nem todas as empresas vão assistir todas as aulas e existe uma diferença muito grande entre as empresas que crescem e as outras empresas que não crescem. As empresas que crescem, elas realmente implementam aquilo que eu vou dizer aqui. As empresas que desistem, não crescem. É impressionante. 100% das empresas que desistem, não crescem. Não tem como. E 100% das empresas que implementam aquilo que eu digo, crescem. É uma escolha. Você vai ser a empresa que vai desistir ou você vai ser a empresa que vai continuar assistir às aulas, implementar, fazer perguntas aqui no post. Esse post aqui é o post para você fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. É esse post aqui, é nos comentários aqui de baixo. Então, você tem uma escolha agora. Se você vai assistir ou se você vai desistir. É uma escolha muito simples, mas que vai definir o seu negócio e a sua vida, principalmente. Porque lembra que o seu negócio é uma ponte da vida que você está para a vida que você quer estar. Resta saber se você vai realmente construir a melhor ponte. E eu vou te ajudar, desde que você esteja aqui comigo, entendendo como se faz cada coisa. Então vamos lá? Então vamos para a nossa primeira aula. Os 6 elementos que influenciam na sua taxa de crescimento, na taxa de crescimento da sua empresa. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes de você começar a falar qualquer coisa, antes de você fazer qualquer anúncio, antes de você colocar qualquer produto na sua vitrine, antes de você começar a oferecer qualquer tipo de serviço, antes de tudo, absolutamente tudo, você tem que saber quem é o seu cliente. Então eu vou desenhar aqui, esse é o seu cliente. E o seu cliente, o seu público, a gente chama de cliente ideal. Cliente ideal é aquele cliente que vai comprar de você, vai recomendar você para todo mundo, vai adorar o serviço ou o produto que você vende, ele vai pagar o preço que você quer e não vai pedir desconto. Esse é o seu cliente ideal. Eu tenho certeza que você tem esse cliente ideal aí mesmo, na sua empresa, e ele já compra de você. A questão é que você não está atingindo somente esse cliente ideal. Você está atingindo um monte de gente, mas não o cliente ideal. Aqui você tem que descobrir, tem que fazer 2 perguntas. A pergunta, quem é o meu cliente ideal? Quem é esse cara? Ele é homem ou mulher? Qual a idade que ele tem? Ele mora onde? Qual é a necessidade que ele tem, específica? Ele é casado? Ele tem filhos? Ele mora longe da minha empresa ou perto da minha empresa? Quais são os sentimentos? Qual é a emoção que ele tem quando ele compra da minha empresa? Tudo isso são as perguntas que você tem que fazer no quem. E você tem que fazer um outro tipo de pergunta também, que é uma pergunta muito importante, que é o onde. Onde está o meu cliente ideal? Onde? O meu cliente ideal está em Campinas ou no Rio de Janeiro? Cidade interior ou cidade grande? Ele está em apartamento ou ele está em casa? Ele está no Facebook ou ele está no Instagram? Ele está curtindo que página no Facebook? Ele está seguindo que perfil no Instagram? Tem 2 tipos de locais aqui, o local virtual e o local físico. Então, esse aqui é o seu cliente ideal. Só que, a partir do momento que você sabe quem é o seu cliente ideal e você entende quais são as motivações dele para comprar de você ou não, você vai se concentrar no que a gente chama de mensagem. O que é a mensagem? Mensagem é aquilo que você fala sobre o seu produto ou serviço para o seu cliente ideal. A mensagem, vou botar desse lado aqui, a mensagem. A mensagem pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser uma apresentação sua no balcão da sua loja,
pode ser uma apresentação sua no telefone, pode ser um texto no WhatsApp ou um áudio. Isso é a mensagem. É a mensagem de vendas. Então vamos escrever aqui. Isso é a mensagem. Uma coisa importante é, você não vende um produto, você vende a mensagem. Caramba, Conrado, como assim eu vendo a mensagem? É isso mesmo. Eu posso, por exemplo, querer vender essa caneta e eu posso falar para você o seguinte. Bom, estou vendendo uma caneta mais grossa, como você pode perceber, e é uma caneta boa e ela custa R$50. Pronto, é uma mensagem que vende a caneta. Mas eu posso vender essa caneta de uma outra maneira. Se você que é empresário, se você está aqui no grupo, você é empresário. Se você é empresário e você gostaria de impactar o seu mercado com uma comunicação de vendas muito mais eficiente para vender, fazer com que ao invés de uma pessoa entre cada 100 pessoas compre seu produto, fazer com que 10 em cada 100 compre seu produto, você precisa estimular essas pessoas não só da maneira auditiva, como você já faz explicando o seu produto, mas também da maneira visual. Quanto mais você impacta, e todos nós somos muito mais, a maioria de nós é muito mais visual do que auditivo, quando você impacta de maneira visual, de maneira muito mais eficiente o seu público, você faz com que mais gente entenda o seu produto e a partir daí compre de você. E uma das maneiras de você impactar visualmente é você desenhar aquilo que você está falando. Como eu estou falando, não precisa ser nenhum mestre, nenhum Picasso, né? Mas eu estou aqui desenhando levemente com alguns traços e para isso, se você tem uma apresentação, você precisa de uma caneta uma caneta mais grossa, uma caneta que impacte mais visualmente o seu consumidor. Se você entende a importância do impacto visual, você entende que não é qualquer caneta que vai fazer isso. Imagina se eu desenhasse aqui com uma caneta Bic ou com uma caneta daquelas hidrocor normal. Não, você precisa de uma caneta especial. E essa caneta aqui, agora eu mudei a minha mensagem. Eu mudei completamente a minha mensagem. Eu mudei para falar muito mais das necessidades do meu público do que da caneta. Quando eu falo da caneta, eu não estou falando do meu público. Eu não estou falando da necessidade que o meu público tem. Eu estou falando de mim, a minha caneta, o meu produto, o meu serviço. Mas quando eu falo das necessidades do meu consumidor, aí sim eu começo uma venda. E isso é a mensagem. A mensagem é o que eu falo sobre o produto. Não é o produto. O produto está aqui atrás, está atrás da mensagem. Se a pessoa compra a ideia, a mensagem, ela compra o produto. Se ela não entende a mensagem, ela não compra o produto. Só que, como que você define a mensagem? Você define a mensagem a partir do que você conhece do seu consumidor. Então, a mensagem ela é definida a partir daquilo que você conhece da mente do consumidor. Porque você vai vender exatamente aquilo que o seu consumidor precisa. Você não vai vender aquilo que você tem para vender. Nossa, Conrado, mas como assim? Você vai vender aquilo que ele precisa. Não só o que ele precisa em termos de produto ou serviço, mas também o que ele precisa ouvir em termos de mensagem para que ele entenda que você vai ser o melhor fornecedor para ele, vai ser a melhor empresa para ele. Então, o primeiro critério, eu falei que eram 6 critérios, o primeiro critério que altera a taxa de crescimento do seu negócio é o público. Se você troca o público, você aumenta o crescimento ou não do seu negócio. Por exemplo, digamos que eu esteja vendendo caneta, vamos voltar para a caneta. Digamos que eu vendo essa caneta para universitários, é um público. E digamos que eu vendo essa caneta para palestrantes, é um outro público. Você concorda que se eu vender essa caneta para palestrantes, eu vou ter uma eficiência muito maior, uma taxa de conversão maior do que para universitários? Porque universitários não precisam de uma caneta como essa, precisa de uma outra caneta, comum, muito mais barata. Mas se eu falo com palestrantes, pessoas que fazem palestras e usam flip chart nas palestras, aí sim eu vou ter uma eficiência maior, eu vou ter uma taxa de conversão maior. Se eu troco o público para o qual eu me dirijo, eu altero a taxa de crescimento do meu negócio. Se eu troco a mensagem, eu altero a taxa de crescimento do meu negócio. Tem muito negócio que não vende, não é porque o produto é ruim, é porque a mensagem é ruim. A mensagem é errada para um público certo. E outros negócios, a mensagem é certa, mas o público está errado. E aí ele não vende da mesma maneira. Quando você adequa público e mensagem, você consegue ter uma taxa de vendas muito maior e isso altera a taxa de crescimento do seu negócio. Então a primeira coisa que você vai se perguntar é
sua lição de casa. Você sabe que você tem dever de casa. Todo dia você tem um dever de casa. Primeiro, quem é seu público? Primeira pergunta, quem é o público? Onde que esse público está? Você tem que falar aquilo que o teu público quer ouvir. Se o teu público é mais masculino, a mensagem é de um tipo. Se ele é mais feminino, a mensagem é de outro tipo. E onde está ele? Por que o onde é tão importante? Porque agora a gente vai entrar na terceira etapa, do terceiro critério, que altera a taxa de crescimento do seu negócio, que é o funil de vendas. Como assim funil de vendas? Funil de vendas é o caminho que você faz para fazer com que a mensagem chegue até o consumidor. Então é esse caminho aqui, ó. Você faz um caminho. Esse caminho aqui a gente vai chamar de funil de vendas. Funil. Funil significa como que eu faço com que a mensagem chegue até o consumidor. Por exemplo, digamos que o meu consumidor, eu descubra... e outra coisa, o funil, ele é muito definido em cima do onde. É o onde que define o funil. E é o quem que define a mensagem. Então aqui o quem define a mensagem. E o onde define o funil. Então imagina o seguinte, imagina que eu vá vender para mães de crianças pequenas, de bebês. Eu tenho um produto que é para bebês, para mães de bebês. Pode ser fralda, pode ser mamadeira, pode ser um serviço de babá, alguma coisa para mães que têm bebês. Primeiro, quem elas são? Mães com bebês. Tá, são mulheres então. Mulheres na faixa dos seus 23 a 35 anos, mais ou menos. Pelo menos 80% delas, ou 60% delas. Onde que elas estão? Elas estão em sites sobre bebê, blogs sobre bebê, Instagram sobre roupinhas de bebê, elas estão em lojas que vendem carrinho de bebê, elas estão em feiras para bebê, elas estão, talvez na feira não, que é mais para a empresa, né? Mas elas estão em lugares que têm produtos para bebê, por exemplo. Então é lá que eu tenho que estar. Elas estão, por exemplo, seguindo uma página do Facebook que fala sobre maternidade. Elas estão seguindo influencers sobre maternidade. É lá que eu tenho que estar. Esse é o onde. E o meu funil de vendas é fazer com que a minha mensagem chegue até o meu cliente. Então eu tenho que cuidar do funil. Por onde que eu vou fazer essa mensagem chegar até o meu cliente ideal? Bom, se a minha mãe ela está em um blog para bebês, então eu vou colocar minha mensagem lá. Seja por anúncio, seja fazendo parceria com a pessoa que é responsável pelo blog, seja anunciando para quem curte a página no Facebook daquele blog. Então é lá que eu vou colocar minha mensagem, mas não só online. Eu posso colocar minha mensagem também, se ela está lendo uma revista sobre bebê, eu posso colocar minha mensagem com um anúncio nessa revista, ou então uma reportagem na revista. O onde é muito importante. Pense, onde que as pessoas mais estão? Qual é a maior probabilidade dessas pessoas estarem? Então esse é o funil. Só que então a gente tem o primeiro elemento que é cliente ideal, segundo elemento mensagem, terceiro elemento funil. Agora a gente vai falar de um outro elemento. Imagina o seguinte, esse cliente ideal aqui, ele tem um monte de outras empresas concorrendo pela atenção dele. Então agora eu tenho o meu funil, mas existem outras empresas que também estão aqui brigando com outras mensagens, que estão brigando pela atenção do meu cliente ideal. Então eu tenho outras várias mensagens tentando chegar até ele. E aqui eu tenho os concorrentes. E os meus concorrentes alteram a minha taxa de crescimento. Por exemplo, se eu escolho um mercado ou um produto que eu tenho muitos concorrentes, primeiro, se eles sobreviveram ao longo aí de um ano, é porque tem dinheiro nesse mercado. Ótimo. Mas segundo, as margens estão diluídas. Por que margem? Negócios são baseados em margem, lembra sempre disso. Quanto menor a margem de lucro mesmo do seu negócio, mais difícil você toca o seu negócio, porque sobra pouco dinheiro e passa a não valer a pena para você porque você não tira para você dinheiro. Ou seja, negócios são baseados em margem. Quanto mais concorrentes, menor a margem. Escolha mercados que você tenha uma concorrência não zero, porque talvez não tenha dinheiro naquele mercado,
mas uma concorrência que não seja o que a gente chama de oceano vermelho, né? Muito agressiva. Tem que ter uma concorrência média. E se você for a empresa que mais sabe vender, você vai tirar clientes do mercado dos seus concorrentes para você, porque você é bom de vendas, você é bom de marketing, você é bom de criar uma mensagem ideal para um cliente ideal. Então os concorrentes que você tem diminuem a sua taxa de crescimento. Ah, Conrado, mas o meu mercado é esse, eu tenho esse concorrente mesmo. Eu tenho aqui um pet shop e tem pet shops em volta. Como que você aniquila os seus concorrentes? Como que você oferece alguma coisa no seu pet shop que vai fazer com que os seus concorrentes fiquem comendo poeira? A gente vai ter uma aula só sobre isso. Essa aula aqui eu estou me focando muito no cliente ideal e na mensagem. Depois a gente vai falar sobre funil, concorrentes ao longo do nosso desafio 2x. Bom, além disso, tem uma outra coisa. O ideal é que você consiga entregar a mensagem para a maior quantidade possível de clientes ideais. Então, um quinto elemento da sua taxa, que altera a sua taxa de crescimento, é a escala. Ou seja, para quantos clientes ideais, vou botar aqui vários clientes ideais, para quantos clientes ideais você consegue entregar a sua mensagem? Para quantos clientes ideais você consegue fazer com que a sua mensagem chegue lá? Quanto mais clientes ideais você conseguir fazer com que a sua mensagem chegue, melhor. Ou seja, escala. Como que você escala a sua venda? Você escala a sua venda simplesmente esperando as pessoas que passam na porta ou você vai atrás delas? Você anuncia. Nossa, eu tenho medo de fazer anúncio. Você não tem que ter medo, você tem que ter ROI. É diferente. ROI é voltar mais dinheiro do que aquilo que você investe em anúncio. Se você tem ROI positivo, escala, coloca mais dinheiro em anúncio. A gente vai falar também sobre isso ao longo do nosso desafio. Então aqui, quanto mais você escala, quanto mais clientes ideais você tem vendo a sua mensagem, se a tua mensagem é boa, se ela converte visitantes em clientes, legal. Você consegue com isso vender para muita gente. E o nosso sexto elemento que altera a sua capacidade de crescimento é a recorrência. Quantas vezes um cliente desse aqui compra de você? Então, para cada um dos clientes que você consegue vender o primeiro produto, quantos outros produtos ou quantas outras vezes ele compra de você? Todos esses clientes aqui, quantas vezes ele compra de você? Porque se você vende uma vez só para esse cliente, você vai ter que vender para muita gente uma vez só. E cada cliente novo que você consegue é um custo muito grande, que a gente chama de custo por aquisição de cliente. Custo de aquisição de cliente chama de CPA, custo por aquisição de cliente, CPA. Quanto mais você atinge clientes novos, mais você gasta dinheiro para atingir esses clientes novos. Mas quando você vende para o mesmo cliente várias vezes, é isso que te dá dinheiro. É a recorrência, isso altera muito a tua taxa de crescimento. Como que você consegue trazer os seus clientes atuais, que você já tem, para comprarem de novo de você? Através do relacionamento, e relacionamento se faz por WhatsApp. Quando você coloca os seus clientes no WhatsApp, você se relaciona com eles e você vende mais vezes para eles. Então aqui você tem 6 elementos que alteram a taxa de crescimento do seu negócio. Primeiro elemento, quem é o cliente ideal? Segundo elemento, qual é a mensagem que você vai apresentar para ele? Terceiro elemento, como que você faz essa mensagem chegar até ele, o funil de vendas? Quarto elemento, os concorrentes. Como é que você aniquila os concorrentes? Como é que você torna eles totalmente irrelevantes para o seu cliente ideal? Quinto elemento de crescimento, a escala, a quantidade de clientes que você vende. Para quanto mais, melhor. E o sexto elemento que altera a taxa de crescimento do seu negócio, a recorrência. Quanto você vende para o mesmo cliente? Então aqui a sua lição de casa hoje é o seguinte. Primeira coisa, você vai entender quem é o seu cliente. Escreve aqui embaixo. Meu cliente é uma mulher de 25 a 35 anos que tem filhos, que mora em tal lugar, que tem irmãos, que... Então me fala isso. Aqui embaixo, escreve aqui embaixo. Quem é o teu cliente? Segunda coisa, qual é a tua mensagem? Onde está ele? Escreve onde está ele também. E depois, qual é a tua mensagem? Qual é a tua mensagem? Como é que você se apresenta? Não adianta você falar simplesmente, eu me apresento falando o seguinte, Conrado, eu tenho uma caneta e a minha caneta é uma caneta muito legal, uma caneta muito boa, uma caneta que... Não, você não fala a respeito da caneta, você fala a respeito do cliente. Para você falar a respeito do cliente, das dores dele, das necessidades dele, você tem que primeiro saber quem ele é e onde ele está.
E a partir daí, você vai falar a tua mensagem. E terceira grande lição de casa aqui, coloque os seus clientes, liste os seus clientes e comece a chamá-los para o WhatsApp, uma lista no WhatsApp. Ao longo, ou pelo menos liste os nomes e os telefones celulares do seu cliente. Conrado, eu não tenho telefone celular de cliente. Começa a pedir a partir do próximo cara que entrar na sua loja ou no seu escritório, porque uma das tarefas do Desafio 2X é você se comunicar com os clientes e trazê-los de volta para você vender alguma coisa. Então, por enquanto, o que eu quero é que você entenda quem é o seu cliente, onde que ele está e pense na sua mensagem. Onde ele está significa o funil. E como é que você torna a sua concorrência irrelevante? O que você coloca na tua oferta, né? Eita, peraí. Não? O que você coloca na sua oferta? O que você coloca no seu produto, no seu serviço, para que você consiga tornar a concorrência completamente irrelevante. Vai pensando nisso porque vai ter uma aula específica só sobre isso. É isso aqui que a gente vai trabalhar. Esses 6 elementos. O cliente ideal, a mensagem, o funil, os concorrentes, a escala, a recorrência. É isso que a gente vai trabalhar ao longo de todo o desafio. Se você escalar mais o teu cliente ideal, se você vender recorrentemente para ele, se você tornar a sua concorrência relevante, se você entender quem é o seu cliente ideal mesmo, aquele que mais vai comprar de você, se você entender como escrever uma mensagem, se você entender como fazer a mensagem chegar até o teu cliente e chamar a atenção dele, porque não adianta você estar na frente dele se ele não está vendo você, se ele está olhando para o lado. Por quê? Porque você não chamou a atenção dele. Se você tiver isso daqui funcionando, você vai escalar o seu negócio. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima aula. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, comenta aqui embaixo o dever de casa e pergunte, porque não só a minha equipe está para te ajudar, como também o próprio grupo está aqui para te ajudar também. Um grande abraço e até a próxima aula.